fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, e ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. face a face. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, e ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, e ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui de Pouso Alegre, nossa igreja Betel. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem realizado, louvamos a Deus porque podemos sentir a cada reunião que estamos juntos no momento de comunhão, a presença do Senhor, a Shekinah da glória de Deus em nosso meio. E o nosso convite continua sendo intenso e muito forte. Venha ser igreja com a gente. Venha participar conosco, venha adorar conosco, venha ter comunhão com a gente, venha ser igreja conosco e que Deus te abençoe. Fique até o final, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com quem necessita de ouvir a grande e poderosa palavra de Deus que cura, transforma e que salva. E que Deus te abençoe.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Nós estamos iniciando uma nova série, a série iniciada Um Milagre Está na Sua Boca. E essa série vai continuar até o final desse mês de junho. Também eu quero enfatizar que o tema da mensagem de hoje é: a confissão precede a posse. E nós vamos aprofundar muito na palavra de Deus durante essa série, inclusive na mensagem de hoje também. Mas antes de aprofundarmos na palavra de Deus, deixa eu introduzir contando uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu estava com 19 anos de idade, eu havia terminado o segundo ano da faculdade teológica lá nos Estados Unidos, e eu vinha para o Brasil para as férias, que meu pai era missionário e pastor aqui no Brasil, em Goiânia. E meu pai havia fundado várias igrejas em Goiânia, e uma dessas igrejas era na igreja do Jardim Novo Mundo, e ele me pediu, depois eu estava pregando em muitas das igrejas que meu pai fundou e fazendo conferências, que eu realmente estava muito empolgado, sabia que Deus estava curando e libertando muitas pessoas. E aí eu fui fazer uma conferência na igreja de Jardim Novo Mundo. Eu não sei se era uma conferência ou só um culto de cura, mas eu lembro que no final eu chamei todo mundo que queria cura para frente. E aí eu fui orando um por um com imposição de mãos. Só que a fila era muito grande assim, e para chegar numa certa parte da fila, para orar com imposição de mãos, eu tive que passar por trás, e tinha uma senhora que o cabelo era bem comprido, e eu passando por detrás, até meio longe, mas o cabelo só encostou talvez um pouquinho aqui no meu braço, e ela estava de costa, né? E quando só o braço só encostou um pouquinho, ela fez assim, ó, quase que ela cai. Aí eu pensei, uau, que poder, né? E aí realmente fui orando e as pessoas foram sendo curadas. Quando eu cheguei nela, que só coloquei minha mão, ela, pum, caiu na hora, tipo desmaiando. E eu pensei, é o poder de Deus. Mas depois que o culto terminou, muitos milagres, muitas bênçãos, todo mundo foi embora. Só estava aquela senhora e o pastor e meu pai. O pastor falou assim para mim, olha, ela é minha cunhada e ela assim, tem mexido muito com ocultismo. Então, o pastor estava desconfiado que talvez tinha algum espírito maligno, né, nela. Aí eu pensei, bem, se ela entregar a vida para Jesus, Jesus vai entrar nela, o espírito maligno vai ter que sair. Então, eu sentei com ela, naquela época era bancos, né? Não eram poltronas, sentei com ela no banco assim, ela bem aqui, eu aqui, e meu pai em pé aqui e o pastor em pé. E eu fui conversar com ela, compartilhei Jesus, mostrando o plano de salvação, como que ela podia arrepender dos pecados, entregar a vida para Jesus. Perguntei para ela se ela queria fazer isso, ela disse que sim. Então, eu mandei ela fechar os olhos e repetir a oração comigo. E ela foi repetindo a oração. Ela foi repetindo toda a oração do pecador, arrependendo dos pecados, declarando que ela acreditava que Jesus morreu na cruz pelos pecados dela, que Ele ressuscitou dentre os mortos, entregando a vida dela para o Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador da vida dela. Tudo isso ela fez. Só que eu sabia que ainda não era garantido que ela estava salva. Por que eu sabia disso? Eu vou te mostrar daqui um pouco pela palavra de Deus. Mas eu sabia que ainda não era garantido que ela estava salva. Eu sabia que ela tinha que declarar primeiro para depois manifestar na vida dela. Então eu estava bem naquela parte que eu sabia. Agora, se ela falar isso, aí eu já sei que ela está salva. Porque ela estava repetindo de coração. E eu falei assim, então ela repetindo comigo, e eu falei, e agora, Senhor? E ela, e agora, Senhor? Eu confesso, e ela disse, eu confesso que eu já sou uma nova criatura. E ela falou, que eu já... Aí ela não dava conta de falar. E eu já sabia. É o maligno que está dentro dela, porque ele sabe, o diabo sabe esse segredo também. Se ela declarasse, pronto, Jesus ia entrar e ele ia ter que sair. Então, ela... Aí eu já abri meus olhos e olhei para ela, ela tentando falar as palavras e não dando conta. E de repente os olhos dela começaram a fazer assim. E o corpo dela virou igual geleia, assim.
E os olhos, e eu já coloquei minha mão em cima, falei, em nome de Jesus, vai saindo dela, sai dela. E aí meu pai e o pastor que estavam lá com os olhos fechados, abriram os olhos também, quando eles ouviram eu falar em nome de Jesus. E aí eles viram a cena, viram que ela estava endemoniada, e eles também começaram, em nome de Jesus, sai. Aí ela, totalmente possuída pelo demônio, e eu, sai em nome de Jesus. E meu pai, sai em nome de Jesus. E o pastor lá, sai em nome de Jesus. E os três gritando, e o demônio, aí o demônio atacou meu pai. Eu acho que por ser o mais santo dos três. Aí o demônio e foi atacando meu pai. E meu pai estava de gravata. E puxando a gravata, enforcando meu pai. E meu pai e meu pai, sai em nome de Jesus. E o pastor lá, sai em nome de Jesus. E eu vindo atrás, sai em nome de Jesus. E meu pai aqui, e eu, sai. E todo mundo sai aqui. E o demônio e o demônio não sai. Agora a gente pode até rir, né? Mas na época o negócio estava feio, rapaz. Demoniada pura. E eu falando, sai em nome de Jesus. Bem, daqui um pouco eu vou continuar a história. Tem um final feliz, tá? Mas por que eu sabia que eu só podia ter certeza que ela estava salva se ela confessasse que eu já sou uma nova criatura? Como que eu sabia disso? Por causa desse princípio bíblico. O princípio bíblico do milagre está na sua boca. É um princípio da palavra de Deus, tá? Escuta bem, Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10, que diz, porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, ou seja, o milagre está aí em você, porque o milagre só é pela palavra de Deus, não é por palavras positivas que nós mesmos inventamos, não, as palavras positivas são boas, eu não sou contra palavras positivas, pensamentos positivos, mas não é isso que vai fazer milagre de verdade na vida da pessoa. O que vai fazer milagre de verdade na vida da pessoa é a palavra de Deus. E ele diz, a palavra está perto de você, na sua boca, ou seja, o milagre da palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para apropriar-se da justiça, e com a boca se confessa para apropriar a salvação. Olha só, na NVT está escrito esse último versículo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Olha só, e na VFL, a versão fácil de ler, essa última parte dessa frase fala assim, e com a boca ela confessa sua fé e é salva. É quando você confessa, eu já estou salvo, eu já sou uma nova criatura, aí que ela vai se materializar na sua vida. É interessante isso. Você primeiro declara, para depois acontece. A confissão precede a posse. Esse é um princípio bíblico. Muitos crentes não recebem o milagre porque eles querem ter a posse primeiro para depois confessar que eles já têm. Não é assim que acontece. Você pega a promessa, você pega a palavra, você confessa primeiro, depois que ela vai se materializar na sua vida. Eu vou explicar por que daqui um pouco que isso funciona no mundo espiritual. Mas eu sabendo desse princípio, escuta bem, eu entendi que tudo na vida cristã funciona assim, é pela fé. Tudo. Em outras palavras, a confissão precede a posse. Primeiro você confessa, depois você recebe o milagre. Tudo na vida cristã é assim. 2 Coríntios 5,7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, eu sabendo desse princípio, foi que eu sabia que ela tinha que declarar, e aí eu teria certeza que Jesus, mas o diabo também sabe desse princípio, por isso que ele não deixou ela declarar, e aí estava lá, e aí eu gritando, sai em nome de Jesus, o pastor gritando, sai em nome de Jesus, e meu pai lá, sai em nome de Jesus, e aí, aquilo continuou por alguns minutos, aquela luta, agora eles já estavam bem longe do banco,
né, onde ela estava sentada, estava bem longe, que o demônio atacando assim. E eu pensei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Na Bíblia não era assim. Eles só falavam, sai, e o demônio saía na hora. Alguma coisa está errada. Eu parei assim, pensei só um pouquinho. Aí eu lembrei desse segredo da fé. Qual o segredo da fé? Você declara primeiro. Você declara primeiro, para depois materializar. Aí eu gritei bem alto, de longe mesmo, porque nessa altura do campeonato já estavam bem longe de mim, lutando lá. Eu falei assim, olha, seu demônio imundo, eu falei assim, em Marcos 16, 17, está escrito, em meu nome expelirão demônios, e eu já te expulsei, em nome de Jesus, então você já saiu e pronto. Quando eu falei, você já saiu e pronto, na hora a mulher fez assim, pum! Ela falou, o que aconteceu? E tudo, aí nós podemos orar com ela, aí sim, um demônio não estava mais nela, ela entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, e Jesus entrou na vida dela, amém? Mas olha o segredo, o princípio de declarar primeiro, só que depois que eu falei, você já saiu, que ele saiu, interessante isso. Porque esse é um princípio da palavra de Deus. Agora, isso funciona em todas as áreas da sua vida. Veja na área de cura, por exemplo. Olha como Jesus usou esse princípio. Lucas 13, 11 a 13. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Ele não falou, você vai estar livre. Daqui um pouco, quando eu pôr minha mão na sua costa aí, você vai estar livre. Não, a mulher ainda estava desse jeito e Jesus falou, você já está livre. Você já está... Jesus já sabia. É o princípio da fé. Você fala primeiro para depois ela materializar. Por que isso, pastor? Deus está pedindo a gente para mentir? É óbvio que não. O que acontece é que todas as bênçãos de Deus já são nossas em Cristo Jesus. Já são nossas, só que elas estão na dimensão espiritual. A Bíblia fala que nós já temos todas as bênçãos. Para que elas se materializem da dimensão espiritual para a dimensão natural, é necessário a fé. E a fé funciona assim, ela crê no coração e fala com a boca primeiro. Crendo na realidade espiritual, quando você começa a crer e declarar aquela realidade espiritual, aí e somente aí que ela vai se materializar. Então Jesus já sabia que essa mulher, na dimensão espiritual, já estava curada. Então Jesus materializou pela fé dele e disse, você já está livre. Quando ele disse isso, aí ele só tomou posse junto com ela, colocou a mão nas costas dela, né, e ela se endireitou. 18 anos, imagina, 18 anos, e Jesus chega e fala, você já está livre, você já está livre, mas não tinha materializado ainda, só materializou depois que ele falou que você já está livre. Por quê? Porque tudo que Jesus operou, as curas que ele operou aqui, Mateus capítulo 8, versículo 17, mostra que tudo o que ele fez foi em base, todas as curas que ele operou, foi em base, já porque Deus não é limitado pelo tempo, já em base daquilo que ele faria na cruz. 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, o profeta Isaías já havia profetizado. Isaías 53, 4 a 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas feridas fomos sarados. Então, isso já aconteceu. E na mente do Senhor, porque Deus não é limitado por tempo, isso aqui foi 700 anos antes de Jesus morrer. Então, todas as curas que Jesus operou foi em base daquilo que ele faria na cruz do Calvário. Eu lembro uma vez, quando eu formei em teologia, mas eu também completei um curso de música na faculdade de música jazz, lá em Boston, né, Berklee College of Music. E eu lembro que eu gostava, até hoje eu gosto de fazer exercício. E eu lembro que eu saí para correr uma noite, né? E primeiro peguei, não,
dessa vez eu não fui longe, às vezes eu pegava o ônibus urbano, mas dessa vez foi lá perto. E eu estava correndo, e eu gostava de correr. Mas um dia, eu não sei quando que aconteceu, não sei se quando eu estava correndo, eu não sei quando que aconteceu, só sei que meu joelho começou a doer muito. E eu não sou perito na área de medicina, e naquela época muito menos ainda, não entendia nada. E eu não tinha nenhum contato naquela cidade de Boston. Eu não sabia de ninguém que eu poderia consultar e tudo. E eu pensei, eu vou aplicar fé. E eu apliquei fé nessa passagem. Jesus já levou minhas doenças, minhas enfermidades, pelas suas chagas eu estou curado. Pai, eu estou tomando posse, e a partir de agora, eu estou curado. Amém. Em nome de Jesus, eu estou curado pela chaga de Jesus, porque Ele já levou minhas doenças e minhas enfermidades. E sabe o que aconteceu? A dor continuou. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você aplica a fé e declara com a boca, não manifesta imediatamente. Por que não manifesta imediatamente? Eu não tenho certeza. Uma das razões eu acho que é porque a nossa fé está crescendo. E ela não chegou ao ponto de realmente tomar posse e materializar o milagre. Então, eu declarei, e aí eu já sabia o segundo segredo. Uma vez que você toma posse e declara a promessa, o milagre está na sua boca, aí é necessário perseverar. Então, eu fiquei perseverando. Eu estou curado pela chaga de Jesus. Obrigado, Senhor. Aí, eu fui lá, para estudar lá na faculdade, eu ficava no dormitório, e eu nunca pegava o elevador para subir para as classes. E aí o diabo falou assim para mim, tá, você está curado, mas pega o elevador, que você não quer abusar também do seu joelho. Eu falei, pessoas curadas agem como elas sempre agiam antes. E eu nunca pego o elevador, eu sempre vou pela escada. Aí ele falou, tá, então, mas pelo menos vai só um degrau por vez. Eu falei, não, eu nunca vou só um degrau por vez. Eu sempre gosto de subir 2 degraus por vez. Então eu vou subir os 2 degraus. Quando eu fui, mas eu lembrei do segredo, é ficar crendo e declarando, aleluia, estou curado. E eu subi 2 degraus por vez, e fui para minhas aulas normalmente. Aí quando chegou perto do final do dia, aí o diabo falou, tudo bem, você está curado e tudo, mas você não pode abusar, você não vai sair para correr os 8 quilômetros, 9 quilômetros. Aí já é um exagero. Aí, quem sabe, eu não entendia nada de medicina, pode infeccionar, pode virar um câncer, qualquer coisa assim. O diabo põe cada coisa na cabeça da gente. E aí eu falei, não, eu estou curado. Eu estou curado pela chaga de Jesus. Eu estou curado. E uma pessoa curada, eu vou agir como alguém curado. E eu coloquei minha roupa de correr, e eu saí para correr. E eu lembro que quando eu dei a primeira corrida, assim, batida assim, que aquela dor foi tão excruciante, que eu, aleluia, estou curado. E eu fiquei correndo e agradecendo a Deus, obrigado que estou curado. Eu fiquei tão envolvido, orando em línguas, louvando a Deus, agradecendo, obrigado pela chaga, Jesus, estou curado. E eu fiquei correndo, e a dor era excruciante, mas eu fiquei tão envolvido em louvar e adorar, que Deus é minha testemunha. Eu não sei quando a dor passou. Quando eu fui ver que eu estava tão louvando e adorando e correndo, quando eu fui ver, não sei quanto tempo tinha passado, não tinha nenhuma dor. E até hoje, já passou-se décadas e nunca mais aquela dor voltou. Meus joelhos sempre foram bons e maravilhosos para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Isso é uma realidade espiritual. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem cristãos que não usam a inteligência como devem. Eles pegam essas verdades que eu acabei de falar e tentam aplicar em algo que talvez está correndo risco de vida. Talvez é o filho deles que está... O médico disse, se não tomar esse medicamento, vai morrer. Ele vai morrer. E eles, não, meu filho já está curado pela chaga de Jesus, não vou dar remédio para ele. Cara, não faz uma coisa dessa. E se sua fé não estiver no ponto ainda para materializar? A fé é uma coisa subjetiva, nós não temos certeza. Só Deus que é perfeito, nós não somos perfeitos na nossa fé. Então, se é uma coisa que corre o risco de vida,
Você não vai brincar com essas coisas. Você não vai brincar com a vida. Não é errado ter várias camadas de segurança. Por exemplo, eu tenho muita fé que eu nunca vou ter um acidente e ninguém nunca vai roubar meu carro. Mas mesmo assim eu tenho seguro no meu carro. Por quê? Porque não é errado você ter várias camadas de segurança, até porque a fé é algo subjetivo e eu não sou perfeito. Então, e se minha fé não for perfeita? Então, toma o remédio, faz o que o médico manda. Mas fica aplicando fé, um dia o próprio médico vai dizer, está curado, não tem que tomar remédio mais, amém. Foi confirmado, amém. Então, esse é o segredo, use a inteligência. Tenha várias camadas de segurança, diga, camada de segurança. Amém. Glória a Deus. Na área de finanças, por exemplo. Na área de finanças, eu recebo uma prebenda, né, que é o salário pastoral, que é um salário fixo, né? Ele não aumenta nem diminui de acordo com as entradas da igreja. Isso não faz nada, não influi em nada, até porque muitas vezes eu nem estava sendo financiado pela igreja de São Paulo por muito tempo no começo, era de Fortaleza ainda, né, porque eu tinha mudado para cá, e é uma prebenda fixa. Isso aí sempre é assim. Aí, o que aconteceu? Meus 2 filhos na faculdade nos Estados Unidos, caríssimo, né? O David agora está fazendo mestrado em teologia e o Daniel, administração de empresa. Faculdade particular caríssima. E as despesas muito altas. E eu recebo bem, mas minha prebenda não estava cobrindo. Não estava cobrindo. E eu falei, eu estou trabalhando no duro, porque não adianta aplicar fé para Deus te abençoar e você ficar preguiçoso, só, né? Algum jovem parado em casa, né? Só lendo a Bíblia. Não, Deus está cuidando, Deus está resolvendo. E aplica fé e é preguiçoso, não sai para trabalhar. Aí a fé não vai funcionar. Olha que a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Amém? Então, eu falei assim para Deus, eu falei, eu estou trabalhando no duro, porque Deus prospera quem trabalha no duro. Eu estou sendo dizimista e ofertante. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aplicando fé na tua palavra. Mas eu estou entrando no vermelho, Senhor. Então, eu agora sei que eu tenho base bíblica para aplicar fé e tomar posse. Eu peguei aquelas promessas da palavra. Quais promessas, pastorei, para a área de finanças? Vou te mostrar daqui um pouquinho, tá? Peguei as promessas e eu comecei a declarar. Minhas finanças automaticamente mudaram da noite por dia? Não mudaram. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou tirar mais tempo para declarar. Eu vou ocupar mais tempo. E eu comecei, eu lembro que até marcava no cronômetro, vou separar a próxima meia hora só para declarar as promessas sobre finanças, para minha fé crescer nesta área, porque o milagre está na sua boca. Então tirei meia hora só para ficar declarando. Peguei as promessas sobre finanças, fiquei lá, obrigado, eu lhe agradeço, Senhor, tomo posse. E a tua palavra diz, Filipenses 4,19, que o Senhor está suprindo todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Salmo 23:1, Senhor, meu pastor, em nada me falta. A tua palavra fala que o Senhor deseja a minha prosperidade e saúde, assim como é próspera a minha alma. 3 João, versículo 2. Eu tomo posse, eu declaro as suas promessas. O Senhor diz que tudo que eu colocar a minha mão vai prosperar. Eu declaro, e eu fui declarando as promessas, fui declarando. Meia hora. Aí depois, no próximo dia, de novo. Logo começou a acontecer milagres. Deus é minha testemunha. Às vezes um amigo, pastor que eu nunca mais tinha falado com ele, de outro estado, falava, Eibe, eu estou sentindo de Deus de te mandar uma oferta. Outra pessoa que quase eu nem conhecia falava, olha, Deus está me falando para fazer isso, para fazer aquilo. Milagres foram acontecendo ao ponto que todas as minhas necessidades eram supridas. Aí eu falei, rapaz, mas esse negócio funciona. Agora eu quero mais um pouco para poder fazer investimentos, para poder dar uma herança para os meus filhos, igual meus pais deram para mim. Eu quero fazer isso. E aí eu peguei e fiquei declarando. Eu falei, agora, Pai, eu tomo posse, obrigado que o Senhor já está suprindo minha necessidade, mas eu quero abundância. A sua palavra promete transbordar abundância. E eu fiquei também, separei mais tempo ainda. De repente, mais, eu pude começar a fazer alguns investimentos. Aleluia.
Porque funciona, gente. Funciona. A fé funciona. A fé na palavra de Deus funciona. Funciona para a glória de Jesus. Você fala assim, quais promessas que você usa? Eu peguei várias promessas que eu uso sobre minha família, sobre meus filhos, para eles serem bem consagrados, dedicados a Jesus. Peguei várias promessas que eu uso para minha cura, na área de cura e saúde. Várias promessas que eu uso para proteção, para mal nenhum me suceder, nenhum acidente, nenhuma praga, nenhum assalto. Peguei várias promessas que eu uso na área de finanças, porque é a Bíblia que diz, irmãos, não fui eu que escrevi isso, está escrito na Bíblia. Ele fala, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança toma posse da promessa. É pela fé e essa perseverança que você vai tomar posse da promessa. Ela não vai acontecer automaticamente na sua vida, só porque ela está na Bíblia. Se você não tomar posse dela, ficar declarando, ficar agradecendo. Então eu peguei essas promessas, muitas que eu uso, e estão agora no site aqui, nesse site aqui, olha. Então tira foto e tira foto disso aí, e não vai abrir agora, porque você deve ficar ouvindo a mensagem. Só tira foto e depois você vai ter acesso a todas as promessas, a pelo menos todas, talvez não, mas muitas das promessas que eu uso, está nas minhas orações. Hoje de manhã, eu levantei mais cedo, de propósito, por quê? Eu sei que eu vou pregar 5 vezes hoje, porém, eu falei, se eu não tirar tempo com Deus de manhã, quando que eu vou tirar tempo com Deus? Então levantei mais cedo, tirei meu tempo com Deus, e sempre no meu tempo com Deus, mesmo quando ele é curtinho, igual foi hoje de manhã, eu separo um tempo, pelo menos para meditar na palavra, para ler a Bíblia, para ouvir a voz do Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, e também para declarar as promessas. Eu pego as promessas e declaro. Todas elas você declara todo dia? Não, eu sempre declaro algumas promessas todos os dias, algumas todos os dias. É meu costume, é um dos meus segredos da minha vida cristã. É isso aí, essas promessas para a glória do Senhor Jesus. Agora, olha o que a Bíblia fala, Romanos 4:20. Isso aqui é fenomenal. Isso aqui eu traduzi diretamente do grego. Essa aqui está traduzida de uma forma literal do grego. Olha só, está falando de Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Então, quando a nossa fé ainda não chegou ao ponto de materializar o milagre, o que a gente fica fazendo? Fica dando glória a Deus, fica dando glória a Deus, fica tirando o tempo para dar glória a Deus e tomar posse das promessas, e agradecer a Deus, e aí materializa a promessa. Tá? Isso é fenomenal, esse versículo aí, dessa forma, tirada diretamente do grego. Eu fico feliz demais. Agora, infelizmente, o princípio das palavras funcionam também negativamente. Infelizmente, mas é verdade, assim como o milagre está na sua boca, o diabo quer usar a sua boca para destruir a sua vida, para falar besteira, para falar coisas que não agradam a Deus. A própria Bíblia diz em Mateus 12:37, porque pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Isso é muito forte, é muito sério isso. A Bíblia ensina que é pecado ficar falando constantemente palavras de incredulidade e de coisas negativas. Tem pessoas que ficam amaldiçoando a si mesmas, ficam falando, eu não dou conta de vencer esse pecado, eu não dou conta. Enquanto você fica falando eu não dou conta, você nunca vai dar conta. Eu lembro uma vez, eu preguei sobre cura lá em Belém, numa grande igreja, e no final da pregação, preguei tudo sobre cura, como Jesus já levou nossas enfermidades, nossas doenças. Eu preguei tudo sobre como é importante ficar declarando, eu já estou curado pela chaga de Jesus. Aí uma mulher chegou para mim depois do culto, parece que ela não tinha entendido nada, porque ela falou assim, pastor, pode orar por mim? Eu não sei, porque eu nunca consigo ficar curada. Será que o pastor sabe por que eu não posso ficar curada? Eu falei, eu sei. Ela falou, sabe? Eu falei, sei. Ela falou, por quê? Porque você fica falando, eu não consigo ficar curado. E quando você fica falando isso, nem Deus vai dar conta de curar você, porque Deus não vai estuprar a sua vontade. Ele respeita seu livre-arbítrio. Enquanto você fica falando e declarando, eu não consigo ficar curada, você não vai conseguir ficar curado. Agora, se você, baseado na palavra, disser assim, pastor, ore por mim agora, porque eu vou ficar curado agora. Eu vou ficar curado, porque a Bíblia promete que Jesus já levou as minhas enfermidades e eu não aceito mais essa doença no meu corpo.
Ela falou, então vou fazer isso. E ela falou, claro que eu tirei um pouquinho mais tempo para explicar a palavra, inculcar a palavra dentro da cabeça dela. Aí ela falou e declarou, e eu falei, agora sim, você vai ver o que vai acontecer. Eu orei e ela, estou curada. E ela começou, foi uma coisa, um escândalo glorioso. Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É maravilhoso como funciona, mas é declarando. Para de falar besteira, para de falar, esse salário não dá para nada, os preços só ficam subindo, não, para de ficar falando para os outros também, você também não presta, sabe, pessoas, a Bíblia ensina que é pecado ficar falando constantemente palavras de incredulidade e de coisas negativas. Olha o que diz Efésios 4:29, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Isso é pecado falar palavras negativas toda hora. Ele fala, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Isso é muito forte, Tem uma história que eu conto muito e eu já contei antes aqui, mas porque isso faz parte da nossa série, eu acho que aplica tanto nesse momento. Então, eu vou contar de novo, e se você já ouviu, eu sei que você vai gostar, e eu mesmo gosto muito de contar, por isso que eu vou contar de novo. Mas é uma história sobre um cara que estava numa ponte muito alta, e ele foi pular para cometer suicídio, né, cheio de problema, naquela ponte muito alta. Quando ele foi pular, o cara que vinha subindo a ponte, veio correndo, falou, para, afasta, pode me contar seus problemas, pode se abrir comigo. E ele contou cada problema cabeludo, horrível, meia hora só contando problema. Aí o cara falou assim, pode contar mais, conta mais. Aí 2 horas contando só problema horrível, cada um pior do que o outro. Conta mais, 4 horas contando. Aí os dois pularam da ponte. Porque estavam desobedecendo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Mostra aí de novo, Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Para que ficar só falando besteira? Pastor Eber, para a gente fazer de conta que não tem nada negativo. Não, é para você encarar os problemas. Mas você vai encarar os problemas com as promessas. A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas. Elas não foram colocadas lá só para preencher as páginas da Bíblia, só para enfeitar a Bíblia. As promessas foram colocadas lá para a gente tomar posse delas, para a gente apropriar delas. Então, qual é o problema? A Bíblia tem promessa sobre tudo. É impressionante. A Bíblia tem promessa até sobre o casamento, por exemplo, a área sentimental, que você vai casar e sua esposa não vai te trair, sabia disso? A Bíblia tem promessa sobre tudo que você pode imaginar. Tudo, é impressionante. Então você pega a promessa, você pega as promessas e você encara o problema com a solução da Bíblia. E aí você ora em cima daquele problema baseado na promessa. Pai, a tua palavra me promete que Jesus já levou minhas enfermidades, minhas doenças, se o problema é doença, ou já levou minhas depressões, se o problema é depressão. Jesus já me curou. Eu estou alegre, estou cheio de alegria. Olha que a tua promessa diz, a alegria do Senhor é a minha força, eu estou tomando posse dessa promessa, Pai. E aí você ora em fé, crê e pela fé vai declarando para materializar aquele milagre, e aquele milagre vai materializar na sua vida, em nome de Jesus. Você fica declarando, fica crendo, porque o milagre está na sua boca. Agora, antes de eu encerrar, ainda quero mencionar um outro texto muito forte da Bíblia. Aliás, depois até quero sugerir você estudar todo esse capítulo, porque é fenomenal. Tiago capítulo 3. Ele fala muito sobre o poder da língua, o poder das palavras, da boca. E lá em Tiago capítulo 3, versículo 4 e 5, ele fala sobre como a nossa língua é o leme da nossa vida. O leme de um navio, você sabe, ele é submerso na água, atrás do navio, e ele determina 2 coisas. Ele determina a direção e o destino aonde o navio vai chegar. E a Bíblia fala que
a sua língua é realmente o leme do seu navio. Se você ficar falando palavras de vitória, de graça, de promessas, você vai chegar lá. Se você falar palavras de derrota, de fracasso, de glórias ao diabo, porque o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, toda vez que você fica falando tudo que o diabo está fazendo, você está dando glória para ele, porque você está enaltecendo as coisas que ele está fazendo. Olha como ele está horrível, o mundo está horrível, as coisas estão horríveis. Fica falando, você está o quê? Enaltecendo. Você está levando o seu navio da sua vida para a derrota, para o fracasso. Por que a maioria dos cristãos não alcançam vitória completa, nem fracasso completo? Porque no domingo, se eles congregam numa igreja que prega a palavra de Deus como essa, eles começam a declarar e falar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, sim. Nós estamos servindo ao Senhor. Meus filhos são poderosos nessa terra prometida. Salmo 112, versículo 2. Eu declaro, minha vida é abençoada. A alegria do Senhor é a minha força. Eu estou curado pela chaga de Jesus. Eu já sou mais que vencedor. Graças a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo e através de mim manifesta a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. 2 Coríntios 2,14. Eu declaro. E eles ficam declarando a palavra e levando a vida deles para o sucesso. Isso é no domingo. Mas durante a semana, começa a falar besteira. Esse salário não dá para nada, olha só. Olha, os preços estão subindo. Olha, não, do jeito que as coisas estão indo, esse governo e tudo. Meu Deus. Meu Deus. Aí vai para cá. Eu acho que eu até vou mudar do Brasil. Olha, se você mudar para o Brasil, mas levar a sua língua, você vai continuar na derrota. Não adianta. Agora escuta bem, preste atenção, olha o que eu estou falando. Aí domingo eles falam vitória de novo, olha só, a vida deles, zigue-zague, vitória, derrota. Por isso que nunca chegam nem a vitória completa, nem a derrota completa. Homem inconstante em todos os seus caminhos, homem de ânimo dobre, não pense que ele alcançará coisa alguma do Senhor. Isso que a Bíblia diz, é muito forte. Por isso eu quero te encorajar. Para de ver toda besteira e más notícias na internet. E começa a se encher de coisas boas, de promessas. Enche. Seu tempo é pouco, você só tem 24 horas no dia e ainda tem que dormir um pouco, fazer exercício, comer e tal. Então você tem pouco tempo. Pega aquele tempo que você tem e se imerge na palavra. E nas promessas, e fica declarando: você vai alcançar o porto da vitória, do sucesso. Eu declaro sobre sua vida e sobre sua família. Escuta bem, quando você coloca a palavra de Deus na sua boca e persevera na sua confissão, um milagre acontece. É muito forte. Deixa aí um pouco para as pessoas poderem tirar foto, que quiser, porque isso aí, pense nisso, medite nisso, deixe essas verdades ensopar em você. Quando você coloca a palavra de Deus na sua boca e persevera na sua confissão. Mas o que você coloca na sua boca? Não é só palavras positivas, é a palavra de Deus. Pega as promessas. E aí você persevera. O milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque o milagre está na sua boca. Agora, como eu disse, infelizmente, funciona negativamente também. E o diabo sabe disso. Por isso que ele foi treinando as pessoas do mundo a cantar e falar muita coisa negativa. Muita coisa negativa mesmo. Ele foi treinando as pessoas. Você pode ver que tem músicas do mundo que são impregnadas de sofrimento, de derrota, de morte, de traição. Uma vez eu estava pregando lá em Goiânia, numa grande conferência. Aí o pastor, no final da conferência, ele falou: pastor Eibe, essa é a nossa maior conferência do ano. Então, o preletor que vem, ele prega muito na conferência. Aí nós gostamos de sempre, assim, dar um mimo para ele. A gente leva ele lá para Caldas Novas, onde tem aquelas águas térmicas, aquelas águas quentes, e passa uns 2 dias com ele. Se você quiser, a gente pode te levar lá e tudo, e estar com você, ter uma comunhão maravilhosa. Eu pensei, poxa, eu não quero ofender o pastor,
né? Então, vou fazer esse grande sacrifício, né? Aí eu fui e estava lá dentro daquela, era no hotel, né? Tinha uma piscina com água quente, estava à noite, e a gente conversando, tendo comunhão, e eu pensando, poxa, mas essa vida com Jesus é maravilhosa mesmo. Tem coisa que só milionário e missionário, né? Missionário e milionário. Aí eu pensando, uau, mas é tão boa essa vida com Jesus, e conversando com ele, mas de repente ligaram o som do hotel, tinha umas caixas de som lá perto da piscina, e saiu uma música linda, assim, a melodia, a forma bem ritmada, contagiante, porque a música é Deus, é um dom que Deus deu para o homem fazer, só que a letra era infernal. A letra falava assim, era tipo um marido cantando para a esposa e falou assim, eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. A vida é assim, a gente tem que ficar levando a vida assim. Olha como o diabo quer destruir famílias, casamento, a alegria das pessoas, o prazer de uma fidelidade, de uma lealdade, de você poder confiar em alguém, de você poder amar alguém, saber que aquela pessoa é de confiança. Como o diabo quer destruir as vidas, não é verdade? E eu imagino uma jovem recém-casada que ama o marido dela. O sonho dela é viver para sempre fiel a ele e ele fiel a ela. Mas ela está talvez preparando até uma refeição para ele em casa e está o rádio ligado e essa música contagiante, e ela começa a cantar junto, né? Sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. Para onde ela? Olha a língua, olha o leme. Ela está levando para traição. Ela vai ficar cantando isso e sem querer, sem perceber, ela está abrindo as comportas espirituais para ela trair e para ela ser traída. É uma coisa diabólica. Do fruto da boca o coração se farta, a Bíblia fala. Isso é muito sério, muito sério. E uma vez eu estava lá fazendo missões na Amazônia, e eu entrei num ônibus, era meio ônibus, meio pau de arara, porque ele é arqueado bem alto para entrar nos buracos da lama, lá no meio da Amazônia. E naquela época ainda tinha fita cassete, né? Para quem é mais jovem, olha, fita cassete é um negócio quadrado assim, mas depois vocês procuram no Google. Aí, mas o motorista colocou fita cassete, um brega horrível, horrível. O cara não sabia cantar, com todo o carinho que eu falo. Ele não sabia cantar, né? O cara que estava naquela fita era um brega horrível. Ainda bem que a gente pode ficar orando em línguas e proteger, né, de todo o mal, fazer uma bolha de proteção. Porque eu fiquei orando em línguas naquela viagem. Mas o motorista colocou aquela fita cassete. O cara começou a cantar. Eu sei que vou sofrer, mas tu vai sofrer também. Olha a fé diabólica que ele estava tendo para ele mesmo. Eu tenho fé, eu vou sofrer, eu tenho fé que eu vou. Mas não tenho fé só para mim, eu tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vai sofrer também. Olha para o vizinho e diga assim, eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Fiquem em pé, por favor, queridos. Declare palavra de fé. Fala assim, Senhor Jesus, eu vou vencer. Minha família toda vai vencer. Porque nós já somos mais que vencedores. Eu ando em vitória. Eu já morri para o pecado. O pecado não mais tem domínio. Eu declaro, o pecado não tem domínio sobre minha vida. Sou mais que vencedor. Eu sou um santo em Cristo Jesus. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu ando em cura e saúde divina, porque Jesus já levou minhas enfermidades.
e pelas suas chagas eu fui curado. Eu declaro, eu sou próspero. Tudo que eu colocar na minha mão vai prosperar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E eu declaro, isto é só o começo. Amém, amém, amém. Aleluia. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre, livre. Hoje sou livre.